Non abbiate paura. Boa noite. E Tudo bem? tudo bom? Tudo E bem, um graças a pouquinho Deus. atrás para o pessoal me ver, não ficar cortado. Tá, o meu tá certo, né? Tudo bem? Tá certinho. Tá bom. E a voz, tá dando pra ouvir? Tô com fone aqui, Tá qualquer tudo coisa eu bem? giro. Dá um feedback aí pra gente, pessoal. Vocês estão conseguindo ver, Vamos ouvir, tá tudo esperar. certo? Dá um ok aí pra Estou com gente. fone Pra mim aqui. tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Tá. Pra mim também, eu tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Deixa eu Deixa eu ver só se o ver se eu pessoal consigo. dá um retorno aí, pessoal. Se Tudo tá certo tudo então? certo. Epa, peraí que fez um barulho. Pronto. Ah, Vamos beleza. começar então? Ok, vamos lá. Queria começar então com uma breve oração, né, para que a gente possa consagrar todo esse momento, toda essa live ao Imaculado Coração de Maria. Então, Mãe, nós já queremos pedir a sua intercessão para este momento, para esta live, para este momento que nós iremos partilhar e falar a verdade de Deus sobre tudo isso que está sendo jogado para nós, imposto para nós pelo mundo. Então, nós queremos, Mãe, pedir a sua intercessão. Nós queremos pedir, Mãe, que a Senhora passe à frente de tudo isso. A Senhora que foi aquela que cumpriu a tua vocação da maneira mais perfeita. A Senhora que é o nosso exemplo, que a Senhora possa mesmo passar à frente e nos guiar junto da presença do Espírito Santo, teu esposo. E eu já quero pedir mesmo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, especialmente por este momento. E que nós possamos rezar essa Ave Maria, pedindo mesmo para que ela esteja presente no nosso coração, nas casas de todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Bom, pessoal, como é um tema bem complexo, até partilhando com a Thaís, né, a gente pensou, meu Deus, será que vai dar tempo de falar, né, que é muita coisa. Então, a gente pensou, assim, em partilhar com vocês a partir de perguntas, para que a gente seja um pouco mais direto, né, para que a gente aproveite bem o nosso tempo. Então, a gente vai fazendo umas perguntas aqui, né, vamos lançando umas perguntas e vamos respondendo. Daí a gente vai partilhando junto, certo? Então, a primeira questão que a gente queria já partilhar é o que, em nome de Deus, né, poderia estar errado com a contracepção? Então, aqui a gente já entra, né, com os dois pés no peito. Vamos falar já as claras, né, o que está errado, né, em nome de Deus, com a contracepção. Primeiramente, ela fere os votos matrimoniais, aquilo que o esposo e a esposa, né, prometeu diante de Deus no dia do seu casamento, né? Os votos matrimoniais que são característicos pelo amor conjugal, as características do amor conjugal, né? Que a Monevite vai dizer para nós, que é o documento da igreja, que tem as 4 características básicas, né? Que é o amor livre, total, fiel e fecundo. Então aí só pela palavra fecundo, a última, você já pode entender, né? Compreender que a contracepção vai contra, né? Aos votos matrimoniais. E não somente na palavra fecundo. Se a gente for ver, né, esmiuçar um pouquinho, o pessoal, né, fala que a contracepção vem dizer para nós que a gente é livre quando a gente usa a contracepção, por exemplo. Mas, na verdade, nós não somos livres quando nós usamos este método. Por quê? Porque a contracepção, na verdade, ela não foi criada para evitar uma gravidez. Ela foi criada para fazer com que as pessoas satisfaçam os seus instintos. E satisfazer os seus instintos, na verdade, não é ser livre, né? É justamente o oposto que é ser livre. É você ter o seu autodomínio, o seu controle de si próprio, que é ser livre. E não satisfazer os seus instintos. Então, aí a gente já pode ver que o amor livre, né? Livre neste sentido, da característica do amor conjugal, já é totalmente contra quando a gente vai abordar esse tema de contracepção, né? Além disso, aqui a gente pode ver que o amor com a contracepção não é total. Porque se você não se entrega totalmente ao seu esposo e o seu esposo também não se entrega totalmente a você, porque existe uma barreira ali entre vocês. Então, isso não é total, né? A totalidade, né? A gente pode até falar um pouquinho de uma frase que fala assim: eu te dou todo o meu ser, menos a minha fertilidade. Eu te recebo toda, mas sem a sua fertilidade. Ou seja, isso não é total. Então, aqui a gente já pode ver que
também o amor conjugal na sua totalidade é ferido completamente, né? Utilizando a contracepção. Além disso, os esposos, né, eles não são fiéis somente quando eles não traem a sua esposa ou vice-versa, mas eles são totalmente fiéis quando eles cumprem os seus votos, quando eles cumprem o que eles prometeram, né, no altar. Então, aqui a fidelidade também não é cumprida, né, não é colocada em prática quando a gente usa a contracepção, né? E o fecundo, por fim, né, justamente a gente pode ver, né, que completamente não é cumprido, né? Por quê? Porque independente, né? Ser fecundo também significa viver o que você prometeu no altar, que é estar aberto à vida, acolher os filhos que Deus, né, quer te dar, né, que Deus sonha para você. E sobre qualquer circunstância, mesmo que exista dificuldades, mesmo que exista sacrifício, né? E a gente sabe, né, que existem dificuldades e sacrifícios, mas nós somos você que é chamado, né, a este estado de vida, a esta vocação, deve acolher isso com amor, né? Então, é mais ou menos isso, né, que a base, né, que está totalmente contra o nome de Deus, o uso da contracepção, é isso, os votos matrimoniais, eles são a expressão do amor de Deus, né? Então, isso já diz por si só que a contracepção é totalmente contra ao plano de Deus, né? Né, Thais? Exatamente. Exatamente. É porque essas palavras, né, livre, total, fiel e fecundo, são características do próprio Jesus na cruz, né? Então, quando algum desses pontos a gente deixa de abraçar, logo a gente descaracteriza mesmo quando Deus nos cria a imagem e semelhança dele, né? Porque ali está toda a plenitude do verdadeiro amor, né? Então, basta olhar para dentro de nós, né? E Deus é tão carinhoso, assim, que ele dá o sinal, assim, de que, de fato, a contracepção, ela não... Meu microfone está baixo, né? A contracepção, ela não nos traz felicidade justamente porque está dentro de nós essa resposta, né? Deus ele deixa muito claro dentro de nós, não precisa nem de muita explicação, basta olhar para dentro de si e ver, né, o estrago que vai fazendo ao longo dos anos. Eu vou tentar Além tirar o disso, fone né, para ver se melhora. né? Ai, desculpa, Thaís. Não, pode falar. Eu vou ver. Será que melhorou? Eu acho que pra mim ficou até mais alto um pouco. Acho que melhorou. Vamos ver para o pessoal que falaram que estava bem baixo. Pra mim tá bem. Beleza. Bom, complementando além disso, né? O próprio significado, né, da vida, quando a gente usa a contracepção, né? Fere totalmente o Espírito Santo, que é o autor da vida. Então é como se a gente falasse, Espírito Santo, eu não quero você aqui, né? Então, tipo, por quê? Porque o Espírito Santo, que é o autor da vida, está sendo negado naquele momento, né? E é uma coisa muito forte que eu li num livro que fala assim, que o esposo, né, ele como uma imagem de Cristo, ele fala, este é o meu corpo, que é dado por vós, né? Eu me entrego totalmente a você. E a esposa, a gente pode se lembrar um pouco de Maria, né? Que fala, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, quando o esposo não se não se caracteriza como Cristo, né? Entregando o seu corpo por total, né? E Maria, né, e a esposa não se espelha em Maria e não fala, faça-se em mim segundo a tua vontade, é como se o esposo se comportasse como anticristo e a esposa como uma anti-igreja. Então, olha que forte isso. Um ato profético, né, da união dos esposos pode se tornar uma blasfêmia utilizando a contracepção, né? E um sacramento, que é o matrimônio, a beleza do sacramento do matrimônio pode se tornar um anti-sacramento, né? Um sacrilégio. E isso é muito forte, irmãos. Quando a gente começa a pensar, né, se adentrar na teologia do corpo, e eu convido até você a assistir e a partilhar com a gente, a participar com a gente de todas as quartas-feiras, estudando as catequeses, né, de São João Paulo II, quando a gente mergulha, né, na teologia do corpo, a gente consegue ver, meu Deus, que profundidade cada ato a gente tem dentro da nossa vocação, né, dentro do matrimônio ou dentro do celibato, enfim, da sua vocação.
E isso é muito, muito forte, irmãos. Então, que você possa pensar, né? Refletir sobre isso. Porque isso é muito importante, né? Isso é a base, né? Da nossa vida matrimonial, né? Para quem é casado como a gente, né, Thaís? Bom, além disso, vamos já para uma próxima pergunta, né? Então tá, eu já entendi aqui que a contracepção é errado, né? Em nome de Deus. Então, muita gente pode pensar assim. Vou ler exatamente essa questão que o pessoal normalmente fala assim, ó. Mas então, o que o casal deve fazer? Vai ter 12 filhos? E aí, Thaís? O casal vai ter 12 filhos? Eu Pois fico, toda vez que eu lembro, ou que alguém fala pra mim, né, alguma coisa assim, na faculdade mesmo, me perguntavam sobre isso. Mas eu sempre lembro da minha avó. Minha avó ela teve 21 filhos. Ela teve 21 gestações. Só que apenas 16, né, nasceram. As primeiras gestações da minha avó foram bem complicadas. Mas, mesmo assim, são 16 filhos, são bastante filhos, né? E aqui eu queria, irmãos, desmistificar um pouco do pensamento que as pessoas têm em relação aos filhos, né? As pessoas acham que filho é um peso, né? Que filho é uma despesa, que, sabe, tem uma visão de filho totalmente deturpada, irmão, sabe? É uma visão de... E filho não é isso. Filho é um dom, filho é um presente. Então, se a gente já começa a pensar assim, essa pergunta já começa a perder o seu sentido, né? E além disso, eu lembro uma vez de uma partilha, uma pregação, na verdade, do padre Paulo Ricardo, que ele fala assim, tem duas opções, na verdade, para você escolher, né? Se você, aí você pensa aí o que você quer da sua vida, dessas opções. A primeira é que você seja o 15º filho de um favelado que tem uma vida péssima, condições horríveis financeiras, enfim, um emprego ruim, né? Você não come direito, você é desnutrido, você tem péssimas condições de vida, né? Terrena. E a segunda opção é você nunca ter existido. O que você escolheria? Você escolheria ter uma vida ruim, né? Aqui na Terra, e você crendo na vida eterna, ser salvo por Deus e viver eternamente ao lado de Deus? Ou você prefere nunca ter existido? é triste, né? É muito, muito forte isso, né? E ainda o padre ele até instiga a gente a pensar assim, ué, se você escolhe a primeira opção, né, que é ter uma vida difícil, mas ir para a vida eterna, por que você escolhe para os seus filhos a segunda opção, que é nunca ter existido? E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, né? É muito marcante isso, né, Thaís? Muito Sabe, forte. você não tem palavras para dizer. Aqui você já destrói, né, esse conceito de novo. Exatamente. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questionamento, né? Porque às vezes são jogo de palavras, de perguntas que, por exemplo, essa pergunta mesmo, ela é fruto de uma engenharia social, né? Que colocaram para nós que ter muitos filhos significa ser irresponsável, né? É sinônimo de irresponsabilidade, de erro. E só que se a gente for pensar, a contracepção, ela é muito nova, né? Ela tem pelo menos, tipo, 50 anos, vamos dizer assim, aí na história, né? Nos últimos 50 anos. Então, antes dos últimos 50 anos, não existia contracepção, não existia planejamento, né? E aí, a questão dos cílios não era uma questão, entendeu? Era algo que faz parte da vida. Como você não questiona por que você tem que tomar banho todo dia, por que você tem que fazer comida todo dia, simplesmente por que você tem que trabalhar? Por que não pode viver sem trabalhar? Então, são questões que não eram questões, né? E aí, depois que entrou toda a revolução sexual, né? A história é bem longa, mas aí começou a entrar isso nas nossas famílias, né? Esse papo de, nossa, que absurdo ter muitos filhos. Então, agora sim, nesse momento da live, eu acho que é interessante primeiro a gente começar a se questionar, né? Como que a gente tem olhado para isso, assim, se a gente faz esse tipo de pergunta, se a gente pensa assim, se a gente gostaria de se planejar dessa maneira, porque a humanidade sobreviveu até 50 anos atrás sem contracepção. Pense nisso,
né? Depois a gente continua. Exatamente. E é importante também a gente lembrar, né, e não pensar somente na nossa vida aqui na Terra, né, igual o exemplo do Padre Paulo falou, né. Existe uma vida eterna, né, é muito mais do que só aqui, né. E as pessoas pensam justamente nisso, né, nas condições financeiras, enfim, né, aqui na Terra. E é justamente o oposto, né. Não só o oposto, mas, enfim, a gente vive aqui para estar no céu um dia, né, É um aqui já rascunho aqui. não dá. É um rascunho, exatamente. Bom, além disso, né, já que a gente colocou esse questionamento para o pessoal pensar, na Humanevite, o documento faz a gente pensar e joga uma pergunta para a gente que é bem interessante, eu vou partilhar aqui com vocês. Ó. Não chegou o momento do homem moderno confiar a sua razão e a sua vontade, mais do que os seus ritmos biológicos no seu organismo, à tarefa de transmitir a vida? Ou seja, não é mais fácil, esse homem moderno, né, que se diz moderno, que pensa com a sua razão, racionalidade, enfim, não é melhor ele colocar a razão e a sua vontade no controle disso do que somente os seus instintos biológicos, né? Porque a gente até partilhou que a contracepção é somente usada para saciar os seus instintos, né? Então aqui, né, a gente já pode pensar também um pouquinho melhor sobre isso, né? Além disso, né, além de tudo isso, existe também um planejamento, né, familiar, né, que a igreja nos ensina, né? O planejamento natural da família. E aqui a igreja fala muito sobre a paternidade responsável, aí a Thaís também pode até partilhar um pouquinho melhor. Né? Ela foi até minha instrutora do método Billings, mas isso já é um outro assunto, né, para uma outra live, que é muito complexo, né, para falar sobre isso, mas, enfim, existe também, né, essa possibilidade para as pessoas que têm necessidades reais e graves para se espaçar uma gravidez, né? E a igreja aponta, né, uma solução, uma saída para essas pessoas que têm essas razões, né? E é importante a gente destacar também que existe 4 pontos vistos pela igreja diante da paternidade responsável, né? Que até o documento da Humanevite fala sobre isso, que é a questão biológica, né? Que a inteligência, ela nos ajuda a descobrir as leis biológicas, a estudar o corpo feminino e masculino, né? E estudar um pouquinho como é a pessoa humana. Então, se a gente olhar para a questão biológica, isso nos ajuda a ter uma consciência e nos ajuda também a ter uma paternidade responsável, né? Além disso, o domínio dos instintos e das paixões, né? E a utilização da razão e da vontade, né, deve ser exercida sobre os instintos, né? No caso, a vontade e a razão devem prevalecer sobre os instintos, né? E assim você também tem uma paternidade responsável. Além disso, né, no que diz respeito às condições físicas, econômicas, psicológicas, sociais, né? Aí a gente pode falar novamente, né? Por motivos graves, pode-se espaçar uma gravidez, né? E aí a gente pode falar um pouquinho disso depois, numa outra live, né? Com a Thaís também. Porque é uma coisa bem mais complexa. E além disso, cada casal tem a sua realidade. É uma coisa bem peculiar de cada casal, né? De cada família. Então, mas existe uma maneira, né? Que a igreja nos ajuda nessa questão, né? E além disso, que eu acho que é o peso maior, é a consciência de você ter uma paternidade responsável, né? Os cônjuges, eles devem reconhecer plenamente os próprios seus deveres para com Deus, primeiramente, né? Para consigo próprios, né? Que a gente até falou um pouquinho sobre as características do amor conjugal, e também para com a família, no geral, e para com a sociedade, né? Bom, uma outra pergunta que a gente pode já lançar. Qual a grande diferença, então, de esterilizar um ato conjugal, você mesmo, ou esperar até que ele seja infértil? Ambos vão evitar os filhos, né? Aqui, para quem não conhece um pouquinho do planejamento familiar natural, né? Aqui existem o ciclo da mulher, no estudo do ciclo da mulher, existem momentos em que a mulher não está fértil. E aí, para as pessoas que precisam, né, espaçar a gravidez, é recomendado que o ato conjugal seja realizado neste período.
né? Então, por isso que essa pergunta, para fazer um pouco mais de sentido para as pessoas que não conhecem, né? Então, assim, qual que é a diferença de eu usar contracepção e só promover meu ato conjugal nos períodos inférteis, né? E aí a gente pode pensar numa analogia, por exemplo. Qual que é a diferença entre a eutanásia e a morte natural? E aí, o que vocês acham que é a diferença? Uma é um assassinato, né? É um pecado, você está matando uma pessoa só porque ela é mais velha, enfim, ou porque por tecnologias não há o que fazer, né? Para recuperar, né, toda a vida daquela pessoa, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? E a outra é uma morte natural, é uma ação de Deus, né? Acontece, certo? A diferença é justamente essa, né? Com a contracepção, a gente pode até ver, pode até citar um pouco mais para frente, podem acontecer assassinatos, abortos ocultos, por exemplo, né? E com o planejamento familiar, a gente deixa Deus ser Deus, né? Então, a gente deixa Deus tomar conta disso, né? Então, é justamente isso, né, Thaís? Exatamente. É bastante delicado, né? Mas a gente tem que pensar que o controle totalmente, né, não existe, né? É ilusão quem pensa que tem o controle total com relação à fertilidade, com relação à vinda dos filhos. Isso tem gerado muita frustração no homem moderno, né? No geral, assim, a gente percebe um pouco que a gente convive com as pessoas, nós temos lidado muito com essa questão do medo por não ter o controle, por não conseguir planejar da forma como gostaria. O método natural, ele nos adentra nesse universo que a gente começa a descobrir que tem coisa na natureza, enfim, na nossa realidade, que elas simplesmente são, eu estando ali ou não, né? E logo, aquilo que acontece comigo, né, o meu corpo, né, nós seres humanos, nós não somos só corpo, nós temos alma, nós temos espírito, e os eventos que ocorrem no nosso corpo, eles são naturais, e existe algo que Deus colocou na fertilidade que é muito belo, porque parece que é o elo, a fertilidade é o elo entre o corpo, a alma e o espírito, né? Ela está muito ligada, porque ninguém consegue até hoje, a própria ciência, ela tem um pouco de medo desse assunto, da questão do início da vida, né? É muito assim, polêmico, né? Por quê? Porque ali existe um mistério que ninguém sabe explicar, né? Então, primeiro ponto assim que a gente precisa trabalhar mesmo em nós olha, não temos o controle total, né, da vida. Então, o método natural começa a nos levar para esse pensamento. O contrário acontece com os métodos artificiais, que tudo depende somente de você tomar alguma coisa, de você fazer alguma coisa. E aí, se falha, a culpa é sua, né? Então, lógico, existem, se a gente pudesse falar aqui todos os malefícios e todos os benefícios, né? Malefícios dos métodos artificiais, benefícios dos métodos naturais, a gente ficaria aqui à noite, né? À madrugada. Vai ter que fazer uma maratona só disso. Sim, exatamente. Mas, assim, no geral, é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? A diferença entre eles. É lógico que a igreja não tem nenhum método oficial. Eu falo, não, a igreja faz esse método. Não, a igreja sempre se posicionou a favor da vida, né? Sempre em defesa da vida e sempre aberta à vida, né? Ela sempre incentiva os casais que estejam abertos à vida. E aí, como existem questões pastorais, né? Que existem casos muito específicos de situações muito graves, né? Esses casais, eles não ficam sem resposta, né? Mas isso não, a regra não, a exceção não é a regra, né? Sim. Então, muitas vezes o método natural, ele é uma catequese para nós conseguirmos entender qual é o plano original de Deus. A gente começa pelo método natural, simplesmente entendendo qual que é a nossa fisiologia, né? Para que Deus nos criou. A partir disso, nós temos liberdade para escolher o que nós vamos fazer, né? Tendo consciência das consequências, né? Então, cada dia o casal tem uma situação diante deles de fertilidade ou infertilidade, e ali eles decidem
somente eles decidem, né, qual que é a resposta diante dessa situação, da fertilidade ou não. E o método contraceptivo não, né? Ele simplesmente fecha-se a vida, assim como a eutanásia, né? Você toma o lugar de Deus mesmo, você diz assim, não, aqui vai ser desse jeito e ponto, né? Então você não dá esse espaço para ver o sobrenatural acontecer, né? Exatamente. E uma coisa também que a gente tem que pensar é que a fertilidade, né, ela não é uma doença, é justamente o oposto, né? A infertilidade que deve ser tratada, não a fertilidade, né, que é vista como algo, né, algo ruim. Na verdade, né, é engraçado que normalmente quando a pessoa tem muitos filhos, por exemplo, o segundo ou terceiro filho, e aí vai no médico, por exemplo, aí o médico fala: nossa, mas foi por acidente? Foi, né? Tropecei ali na rua e fiquei grávida. Tipo, gente, um médico sabe justamente como que acontece, né? Como ocorre a gravidez. Não, né? É uma coisa engraçada de às vezes a gente pensa assim, meu Deus, é cômico se não fosse trágico, na verdade, né? Exato. E aí a gente pensa, assim, a medicina, né, que é toda avançada, a gente pode, né, ver justamente, pesquisar, você pode ver vários métodos né, que eles mostram pra gente, né, para contracepção, e aí, quando a gente vai buscar um método para tratar alguma doença, por exemplo, feminina, por exemplo, dos ovários policísticos, eles já jogam pra gente anticoncepcionais, métodos fáceis, né, que a fertilidade é jogada de lado, é vista como algo que não precisa, né? Vamos curar a sua doença independente de qualquer coisa, né? Claro que existem métodos que são que é lícito quando você a sua vida corre risco, né? Quando você precisa né, de uma forma grave tratar uma doença, e aí sim a igreja diz que é lícito você usar alguns medicamentos. Mas a gente sabe que com o avanço da medicina existem vários métodos que não necessariamente devem ser, por exemplo, anticoncepcionais, né? Então é importante a gente ver que a fertilidade não é uma doença, né? A infertilidade que deve ser tratada, né? Perfeito. E assim, essa questão de ser doença ou não, né? Quando nós vamos olhar assim para outros tipos de doenças, por exemplo, diabetes, né? Então, é feito uso de hormônio específico, né? Por quê? Porque o corpo, ele tá com uma dificuldade, né? Em fazer aquele processo sozinho, natural, né? Que no caso é o pâncreas. Então, o hormônio artificial, né? Ele vai lá e vai fazer a vez do órgão, né? Para poder acontecer tudo normalmente, né? Para o corpo poder trabalhar, quebrar todas as moléculas, assim vai. Eu não entendo tanto assim dessa parte, mas basicamente eu acho que é isso. Só que quando a gente fala de tomar hormônio para fertilidade, isso tem que ficar muito claro para nós. O nosso corpo, ele está funcionando de maneira plena, feliz, naturalmente. E aí, quando você toma o hormônio artificial, né, o hormônio sintético, você está pedindo para os hormônios naturais ficarem de licença. Simplesmente você fala assim, não, podem parar de trabalhar, porque agora já tem coisas sintéticas que vão ficar no lugar de vocês, vão substituir, né? E aí, o que acontece? Não é somente a sua fertilidade que vai ser prejudicada. Existe algo em você chamado ovulação, que é a coisa mais importante que ocorre, eu falo mulher, né? Todas as mulheres, elas, assim, o maior sinal de saúde de uma mulher está na ovulação. Então, o corpo é tão inteligente, tão perfeito, que ele só vai ovular se essa mulher estiver saudável, né? E assim, tudo funcionando, tudo certinho. E os hormônios, né, os contraceptivos artificiais, eles vêm justamente para tirar essa ovulação, né? Para inibir essa ovulação. E se não impedir a ovulação, vai impedir a consequência de uma ovulação, né? Então, pense assim, tudo isso vai ter uma consequência muito séria para o seu corpo, né?
Ao contrário de uma diabetes, que a insulina, no caso, ajudaria aquela mulher, né? Mas não. Aí quando você tira algo que está funcionando, você está só prejudicando. Então, hoje existem muitos problemas, né, que são consequências do uso de contraceptivos artificiais, né? Então, é bom a gente estudar bastante sobre isso. Se a gente não ligasse para essa questão espiritual, da própria igreja, né, de religião, enfim, se nada disso te convence, é só você olhar um pouco para a sua saúde e algumas luzes já vão aparecer ali para você, né? Exatamente. Bom, pensando um pouquinho, voltando um pouquinho na questão do planejamento natural familiar, às vezes as pessoas podem se questionar, né, que, por exemplo, então, algumas vezes, né, pode acontecer do casal precisar de uma abstinência sexual, no caso, se eles necessitam, né, espaçar uma gravidez. E aí, a pergunta pode ser assim, nossa, mas isso não vai prejudicar o casamento, né? A abstinência sexual não vai prejudicar a relação do casal? E aí, né, com o planejamento natural familiar, a gente entende que é justamente o oposto, né? O planejamento familiar, ele nos ajuda justamente a viver, né, aquilo que a gente prometeu no altar, em todos os aspectos e todos os dias, quando você decide, né, como a Thaís falou, decide a cada dia dizer sim à vida, né, independente. Então, o autodomínio, né, no que diz respeito à abstinência sexual, ela justamente nos remete à liberdade do amor conjugal, né, do amor autêntico. Então, a gente pode ver que ali o casal ele vai viver a liberdade autêntica, a totalidade da prática sexual, né, a fidelidade dos seus votos, enfim, aquilo que a gente comentou anteriormente, né, e a abertura aos filhos, né, é um convite ao Espírito Santo para que ele esteja com o casal a todo momento, especialmente no seu ato conjugal, né? É isso mesmo. Além disso, né, as pessoas podem pensar assim, mas a igreja perdeu o contato com a realidade, isso não é a minha realidade, né? Tipo, as pessoas... Tem até uma frase que fala assim, a igreja perdeu o contato com a realidade das pessoas reais, né? Como se ter filhos fosse uma coisa irreal, né? E aí aqui a gente pode ver que a realidade é que as pessoas precisam de verdade, né? E aqui a gente está partilhando um pouquinho disso, né? Da verdade que a igreja defendeu, e a gente pode ver que a igreja católica é a única que defendeu e defende até o fim, né? A ser contra os métodos contraceptivos, né? Ser a favor da vida. E aqui a gente pode ver, como a Thaís falou, né? Que a fecundidade é um elo, né? Que liga toda a questão da pessoa humana, aqui a gente pode ver que a fertilidade também ela é um elo, né, que liga o casamento, o sexo e os bebês. Né? É um elo muito forte, né? E se a gente desatar esse nó, esse elo, a gente cai no caos da sociedade que a gente vive hoje. Como, né? Por quê a gente cai nesse caos? Porque o casamento, se a gente desatar esse elo, o casamento se torna basicamente um selo de aprovação social, de pessoas que se gostam e vivem juntas somente. Né? O sexo é apenas, então, uma troca de prazer descompromissada. E aqui, independente dos gêneros, né? Como a gente pode observar atualmente que as pessoas nem se importam com isso. E os bebês são vistos apenas como um aglomerado de células. E aí a gente entra na questão que essa discussão que a gente vê atualmente, a vida é justamente ignorada, né? Os bebês são células e ponto. Então aqui a gente entra no ponto ápice da nossa partilha aqui, né? Da nossa conversa. Que existe um elo muito forte entre casamento, sexo e bebês. E a fecundidade, né, é esse elo. E sem ela, acontece o caos, né? E a gente pode ver isso plenamente na nossa sociedade de hoje, né, Thaís? Perfeito. É só a gente ficar atento à história, né? Porque diz, né, que os criadores, né, da pílula, por exemplo,
eles pensavam assim, olha, a gente precisa distribuir um medicamento que controle a população em determinados lugares que não podem crescer, né? E só que isso tem que ser algo que não exige a inteligência das mulheres, porque essas mulheres não seriam capazes, né, de fazer por elas mesmas, né, o controle. Então a gente tem que ir lá e fazer a coisa acontecer, que ela não precisa pensar, né? Então quando você toma um anticoncepcional você não pensa. Então guarde isso, né? Olha a origem, né? Toda a engenharia que está por trás disso. E segundo, também é interessante a gente saber que uma das clínicas mais famosas dos Estados Unidos, né, que promove o aborto, né, na verdade, o maior marketing deles não é o aborto, é a contracepção. Então, eles vendem contraceptivos, fazem toda uma divulgação, assim, super otimista, né, que vai funcionar para os universitários, enfim. E aí, só que aqueles medicamentos que é vendido, eles não funcionam 100%, então não é todas as pessoas que tomam não vão engravidar, né? Porque essa é a ideia, não pode engravidar, você tem que ter prazer sem gravidez. E aí, quando isso falha, e é proposital muitas vezes que fale, porque aí a pessoa vai passar para o segundo produto que eles vendem, né? Que é o aborto, que está por trás. Então, eles não vão falar assim, olha, nós apoiamos o aborto, nós promovemos o aborto. Eles vão falar, não, a gente dá um jeito, né? É simplesmente... Então, tem toda uma jogada de linguagem, né? De interesse econômico, porque o aborto hoje é uma das maiores indústrias que sustenta o mundo, né? É algo muito grandioso e misterioso, né? Porque a coisa não é mostrada tal como ela é. Então, é bom a gente pensar nisso também, né? Porque o matrimônio, existem 3 inimigos, né? A gente falou aí de 3 pontos, 3 elos que ligam, mas também eu penso que o matrimônio, ele tem 3 inimigos que, desde que eu me casei, eu tenho isso muito, muito claro, assim, diante de mim. E o meu esposo também. É a questão da contracepção, do aborto e do adultério, né? Então, se você entra no casamento, assim, aliás, eu falei errado, eu falei contracepção, divórcio e adultério. Então, se você entra no matrimônio com a possibilidade, você se coloca como possibilidade de um dia você divorciar, né? Isso aí já acende um grande perigo, né, no seu casamento. Porque isso pode abrir precedentes para pensamentos, a imaginação é a louca da casa, né? Então, você começa tudo é uma desculpa que pode chegar a um divórcio, né? Você não vai conseguir superar problemas que às vezes são muito pequenos, são muito simples, né? Mas por quê? Porque tem aquela voz ali da serpente falando, olha, mas tem a opção do divórcio, qualquer coisa você vai embora, né? E aí, quando você também coloca a questão da contracepção, né, que leva ao aborto, né, você não sabe quantos filhos você teve no final da sua vida, porque você usou anticoncepcional, você usou alguma coisa, né, artificial, que pode ser que você chegou a conceber um bebê, né, e depois esse bebê não veio a nascer, né, por esses trabalhos de hormônio mesmo, no seu corpo agindo ali, você pode ter gerado muitos filhos, né? Então, isso vai, na sua alma, isso está sendo impresso de alguma maneira, né? Você não está sabendo reconhecer isso conscientemente, mas isso está sendo impresso na sua alma, né? Então, isso é muito pesado também para um casamento. Um casamento que abre as portas para a contracepção é um casamento que está em risco, né? Pense sempre assim, isso é um grande perigo. Por tudo aquilo que a contracepção é, né? Basta ler as bulas, né? E você já vai começar a entender. E aí a questão do adultério, porque quando o homem ele não participa dessa questão do ciclo feminino, ele não sabe, né, como que funciona o corpo da mulher, e quando aquela mulher, ela simplesmente também não quer saber como o corpo dela funciona, ela simplesmente
toma alguma coisa e para não querer filhos, logo se ele não tem essa chance de se autodominar, né, num período, de repente, não só no período fértil, mas acontece às vezes de algum tipo de doença que a mulher está passando e não é o momento deles se unirem. E se esse esposo ele não tem essa oportunidade de treinar o domínio dele, né, o autodomínio, diante da própria esposa, né, porque o tempo que eles quiserem ter relação, eles podem, né, então é totalmente livre, né, e a mulher se torna um objeto. E logo pode sempre surgir algo mais interessante que ela. E aí que entra o adultério, né? Porque se um dia ela disser, olha, eu não estou preparada para ter um ato agora, ele simplesmente pode se interessar por alguém de fora, né? Que ofereça o sexo que ela não pode oferecer naquele momento. E aí um casamento está fadado ao fracasso, né? Se não for a decisão de retomar esse casamento ali já foi bastante ferido, né? Então, são esses três inimigos que a gente sempre tem que estar atento. E a contracepção, ela é sempre a inimiga mais perigosa, porque ela se veste de boazinha, né? De ajuda, de politicamente correto. Não, porque o médico falou que pode, né? A cultura da morte, ela está sempre na espreita, né? Na espreita ali, está sempre preparada para dar o bote a qualquer momento na gente. E é interessante isso que você falou, né? Que às vezes as pessoas falam, né, do método contraceptivo. Não, mas ele é um método que promove a libertação das mulheres, né? Não, as mulheres ficam mais livres, né? Elas têm, enfim, são livres em relação a isso. Mas é justamente o que você falou, se a gente remover, né, essa possibilidade de gravidez, a mulher vira uma coisa, né? Vira um objeto. E é justamente o oposto, isso não traz liberdade para a mulher, né? Outra coisa, né, que as pessoas podem pensar, não, mas com a contracepção a gente promove a igualdade dos sexos. Né? Mas é justamente o oposto, né? Porque se a mulher, a igualdade não significa ser uniforme, né? As pessoas serem totalmente uniformes. É justamente o oposto. Se a gente pensar assim, que as mulheres precisam se assemelhar aos homens para ter sua igualdade, isso é totalmente, né? Não tem sentido, né? As mulheres precisam ser mulheres e os homens precisam ser homens. Né? E aí a contracepção, como você diz, vem mascarando, vem de uma forma mascarar, né? Tudo isso que a gente pensa, né? E aí fala, igual você falou, não, mas o que importa é a alegria do sexo, né? O que importa é eu ter o meu prazer. Só que o que a gente falou, né, desde o início, a alegria do sexo está na vivência, né, do amor fiel, livre, total e fecundo. Essa é a verdadeira alegria, né? O convite do Espírito Santo estar presente, né, no seu ato conjugal é a verdadeira alegria. Você declarar que Deus é Deus da sua vida é a verdadeira alegria, né, do ato conjugal. Então, como você diz, né, a contracepção é uma coisa que mascara toda essa cultura da morte, né, que você comentou. Exato. É só a gente ver aquela passagem, né, que acho que, se não me engano, Paulo fala, né, que o amor lança fora todo medo. E aí nós olhamos hoje para dentro de nós, e se existe essa questão que eu tenho medo de ter filhos, eu tenho medo, essa palavra está sempre presente no nosso dia a dia, então é bom observar por que eu tenho medo, né? Porque muitas vezes a contracepção, ela gera esse medo dentro de nós. E a abertura aos filhos é impressionante. Basta a gente ter uma breve conversa com algumas famílias, você começa a perceber que ao longo dos anos, quanto mais filhos vêm, mais essas famílias se tornam fortes. Essas famílias se tornam, assim, firmes no sentido de não ter medo mais da vida, né? De enfrentar a vida com muito mais valentia, com muito mais coragem. Os problemas não são assim, enormes, né? A vida... Hoje nós temos uma situação muito melhor que os nossos avós, que os nossos antepassados, né? Nós temos toda a tecnologia a nosso favor, né? A gente não precisa lavar fralda se a gente quiser, lógico, né?
Porque hoje também tem essa opção, né? Ah, mas a fralda é cara, mas também tem a opção de fraldas ecológicas. Então, a gente tem muita. Eu acho que esse excesso até de oportunidade, de escolha, faz com que a gente simplesmente paralise. Parece que o ser humano ele tem medo de coisas que ele nem sabe que existe, né? É algo bem interessante da gente pensar e refletir para nós mesmos, né? Por que a gente tem tanto medo, né? Por que depois que veio a solução dos problemas, parece que o medo aumentou, porque os nossos avós não eram tão medrosos assim como nós, né? E a gente tem a contracepção e tem as facilidades, então é estranho, né? Parece que a história, nós logo deveríamos ser muito mais fortes que eles, que não tinham tudo isso, né, na mão. Sim. Bom, então, por exemplo, para quem utilizou desses métodos, né, contraceptivos, ou até mesmo fez algum tipo de cirurgia, né, para ficar infértil, laqueadura, vasectomia, enfim, o que essas pessoas podem fazer, né, agora? Primeiramente, né, essas pessoas devem buscar o sacramento, né, da reconciliação, que a igreja está aberta, né, a todo momento para entregar para dar este dom, este presente, né, que é o sacramento da reconciliação, né, e depois, né, desse arrependimento, se colocar diante de Deus, fazer um propósito, né, de vida, de uma vida, né, de um casamento aberto à vida, né, de um matrimônio aberto à vida. E aqui, né, Thaís, a gente tem a graça, né, que Deus sempre nos dá uma nova chance, né, sempre com conhecimento, né, que quando você toma o conhecimento da verdade e você se arrepende, né, isso de qualquer pecado, né, quando você se arrepende, Deus te dá uma nova chance para que você possa fazer o certo, para que você possa viver da maneira que Ele planejou, né, o plano de Deus, um plano de amor dele por nós. Então, Deus sempre está aberto, né, a nos acolher e Ele nos perdoa, né, então se você por algum motivo usou esse método contraceptivo, até mesmo sem saber de todas essas razões, né, de tudo isso que a gente partilhou, Deus olha para você com misericórdia. Deus é amor, Deus é Pai, né? E Ele está aberto a te acolher, né? Exato. E o arrependimento é a coisa que mais pesa e é mais importante, né, em toda essa história. Porque o arrependimento nos leva a um propósito de vida, como você disse, né? E assim, diante de uma situação em que anos, né, de contracepção, de repente até definitiva, né, sem possibilidade, de repente, de reverter uma cirurgia, os casais, eles têm também a chance de fazer com que comece a valer a paternidade e maternidade espiritual, né? Então, hoje em dia, tem muitas formas de você exercer sua maternidade espiritual e paternidade espiritual, né? Sejam tentando impedir outros abortos, né? Outras vidas que serão ceifadas, né? Hoje tem muitas casas de acolhimento, né? De gestantes que queriam abortar, mas porque elas receberam esse auxílio, essa ajuda, elas desistiram, né? Então, a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, se você se vê nessa situação, você fala, eu quero fazer alguma coisa para reparar, né, os anos que eu tive, de repente meses ou anos, mas você não sabe o quão mal fez, né, essa prática. Busque esse tipo de trabalho, né, voluntário. Também existem outras formas, né, de você trabalhar ajudando as pessoas, levando informação, né? Porque muita gente não sabe, né? É por ignorância mesmo que a maioria das pessoas fazem uso. A partir do momento que elas são impactadas pela verdade, elas querem também uma mudança de vida radical, né? Então, propagar a verdade, estudar, não se contentar com o que a TV diz, com o que às vezes até o próprio médico diz, porque nós sabemos que as faculdades, elas estão tomadas pela cultura da morte por trás, né? Então, às vezes o médico de boa intenção, ele é uma pessoa boa, mas o conhecimento que ele teve estava ali contaminado pela cultura da morte.
Então, ele acaba promovendo a morte sem perceber, né? Através desse tipo de proposta, né? Quem nunca, né, recebeu aí a receita de um anticoncepcional, né? Então, é importante você ter esse propósito de levar a verdade, de fazer algo concreto, né, pelas pessoas e, na medida do possível, de repente você até se colocar à disposição, de repente para ser um instrutor de um método natural, né, ajudar as pessoas a terem uma alternativa, né, as pessoas que precisam realmente tenham motivos graves e justos, né, esse é um trabalho que é árduo e que falta muita gente, né, então temos muita demanda e poucos trabalhadores, né, então as mães que têm essa... De hoje, né? Te cortando, Exato. desculpa. Imagina. Então, as mães que têm essa disposição, que têm algo precioso, hoje o que mais vale, né, na nossa vida não é nem o dinheiro, é o tempo, né? Então, se você tem tempo e você não pode, de repente, já não pode mais se abrir a vida no sentido biológico, né? Abra o seu coração e deixe que o próprio Deus vá gerando filhos espirituais, né? Eu, graças a Deus, tenho vários por aí. Eu amo esse trabalho, mas hoje, né, hoje eu assumo a minha maternidade biológica, né, hoje meus pequenos precisam muito de mim, mas não deixo de fazer o que eu já fazia, mas lógico que com menos proporção. Mas eu faço esse convite também às pessoas a quererem se aprofundar, né, a gente precisa estudar, precisa sair da superficialidade, né, para a gente poder promover a vida, porque a cultura da morte, ela tá a todo vapor, né? Ela tá trabalhando sem descanso, eles não dormem. E nós precisamos, né, sair do nosso conforto, sair da nossa zona de conforto, porque nós estamos muito atrasados, né? Eles estão muito acelerados na nossa frente. Aproveitando, Thaís, que você falou, né, dos seus filhos, eu queria convidar você a falar um pouquinho, né, do seu testemunho, da sua vida, né? Nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso, né? Que o pessoal até pergunta um pouco, nossa, mas vocês jovens já têm 2 filhos, né? Já são, enfim, partilhe um pouquinho com a gente do seu testemunho como mãe, jovem, né? Legal. Então, assim, eu sempre gosto essa é uma pergunta interessante e é uma reflexão que eu faço sempre, né? A gente nunca vai parar de pensar nisso em todos os anos da nossa vida, porque o matrimônio é igual o sacerdócio, né? Então, deveríamos nos preparar tão bem quanto um sacerdote, né? Mas, infelizmente, a nossa vida é assim, né? De repente, a gente está casando e muitas vezes não sabe aonde a gente está se metendo, né? Então, graças a Deus, assim, Deus foi muito generoso comigo e eu tive muita informação antes do casamento, né? Então, muitas escolhas que hoje eu faço, elas não são por acaso, né? Deus já foi me preparando lá atrás, né? Desde muito jovem. Então, eu sempre fui muito curiosa e queria procurar saber mais sobre maternidade, né? Sobre o próprio casamento, como é que é, né? Eu tenho 24 anos, então eu tenho um pouquinho aí de experiência pela minha própria família, né? Minha mãe teve 6 filhos. Então, eu sempre quis saber mais, né, sobre... hoje eu também trabalho como doula, então até minha curiosidade ia até o nascimento, né? Então, tudo isso foi me incentivando a hoje casei com 21 anos, né? Hoje eu tô com 23, então tenho 2 anos de casada. E aí tem uma questão que resume muito, né, o que é a minha vida. Quando as pessoas perguntam, por que você tem filhos, né? Por que vocês não espaçam a gestação, né? Porque tá tão pertinho, eu tenho hoje 2 bebês aqui em casa, um de 1 ano e 5 e outro de 1 mês, vai fazer 2 meses agora. E aí a questão é assim, dentro do casamento, tudo tem uma consequência, tá? Então, ter filhos traz consequências. E não ter filhos traz consequências também. Então, você decide qual consequência você quer, entendeu? Você tem que abraçar aquilo e abraçar as consequências daquilo, né? Então, eu escolhi com o meu esposo ter filhos,
né? Com todas as consequências que vem. A gente não se vê hoje numa situação de motivo grave e justo que eu olhe assim para um dos meus filhos e fale, putz, você não pode existir porque a gente não tem condição financeira, então desculpa, mas você não pode existir. Eu hoje não me vejo, hoje, né? Minha circunstância, mesmo em meio, para nós isso não é um motivo grave, mas pode ser que para outras pessoas seja, né? E cada um tem o seu tempo, cada um tem. As famílias elas precisam ser olhadas de maneira muito individual, né? A gente está acostumado a ter soluções generalizadas, né? Ah, esse remédio é bom para isso, então todo mundo vai tomar. Ah, essa situação é para isso, então esse tratamento é para isso, todo mundo vai tomar. Então não é assim. A família, ela sempre precisa ser olhada de maneira individual, né? Então é isso que eu coloco também para todo mundo que está aqui, se fazer essa pergunta, né? Olha, ter filhos traz consequências e não ter também traz, né? Então, se você escolhe não ter, você precisa abraçar essas consequências que elas vão, de repente, você, com uma contracepção, você pode estar matando esses filhos, pode ser que eles estão vindo à existência e você não está deixando nascer, então, um dia a conta vai chegar, né? Nós não sabemos quando nem como, mas Deus precisará mostrar para nós tudo que a gente fez, né? Ali no juízo final. Então, tudo virá à tona, né? Tudo que, até mesmo aquilo que nós não sabíamos, virá à tona. Então, a gente pede muita misericórdia de Deus, mas o quanto a gente puder conhecer, descobrir aqui, né? Enquanto esse é o tempo que nós temos de escolha, né? Aqui nessa terra a gente pode escolher. Então, aqui nós vivemos essa experiência. Nós somos jovens e estamos aprendendo sobre tudo. E não vamos negar, eu peço muito a Deus, né, que Ele nos dê força para a gente nunca negar trabalho, né? Porque se eu estivesse trabalhando numa empresa e recebesse uma proposta, olha, você, para subir de cargo, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu com certeza, eu estaria disposta a subir, né, estes degraus, trabalhar em função disso. Então, o matrimônio é a mesma coisa, né? Que se Deus quer nos conceder mais filhos, então a gente precisa lutar, né? Fazer a nossa parte para querer receber essa alegria, porque para nós é realmente uma alegria. Quando vem uma vida, a gente não sabe o que será da vida deles, mas é a oportunidade que eu tenho hoje de amar esses meninos, eu não tenho em nenhum outro lugar, né? Nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhuma empresa me daria essa oportunidade que eu tenho aqui dentro de casa, né? De amar e de amadurecer com eles. E me especializar em várias coisas. Oi, tá acabando, né? Vai cair a live e aí a gente reinicia, tá bom? Pessoal, Tá bom. Força aí, a gente vai reiniciar. Falta bem pouquinho pra gente finalizar. Então, Isso. Fiquem firmes, a gente já volta, tá bom? Só uns 20 minutos. De tirar um print da tela. Aí, Tá dando pra ouvir? Tá, né? Tá bem. Beleza. Não tô aqui mandando pro pessoal para tirar um print da tela, marcar o professor Fernando, a Felipe, Thaís, enfim, para o pessoal conhecer esse trabalho. Então, Thaís, você estava para o testemunho? Isso, então basicamente isso, né? A gente precisa amadurecer o nosso amor, né? Nós, hoje, eu vejo que a nossa geração, ela só vai entender o que realmente é a delícia de viver a partir do momento que a gente perder esse medo de se abrir à vida, né? Porque a vida é uma delícia, assim, você se dar ao outro, né? Não esperar ser amado. Amar, né? Sim. Como São Francisco dizia, é muito mais belo, é muito mais gostoso você viver, olhar para um bebê e você saber que ele depende totalmente de você e a sua motivação você tem que levantar da sua cama todos os dias porque existe alguém que depende de você, que precisa do seu amor, né? Isso traz o sentido da vida, isso traz, né? Isso é o remédio contra as nossas doenças emocionais, né? A partir do momento que a gente sai de nós mesmos, a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo
E começa a viver de verdade, né? Começa a abraçar a vida, a nossa realidade tal como ela é. É muito bom. E o próprio matrimônio, ele parece que floresce, né? A partir do momento que a gente tira esse fantasma, né, da vinda dos filhos, né? Esse medo de engravidar. Quando você dá esse passo, né, de se entregar totalmente, como a gente dizia no começo da live, um amor livre, total, fiel e fecundo, você descobre o que é realmente amar uma pessoa, né? O seu esposo ou a sua esposa. Você começa a entender o que é aquilo de que Cristo fala que é capaz de dar a vida pelo próprio amigo, né? É nessas pequenas coisas. Não espere que vocês estarão dentro de uma guerra, que você vai tomar um tiro, né, pela sua esposa ou pelo seu esposo. Não, é dentro de casa que o Cristo propõe esse tipo de amor, né, profundo, esse amor que morre, que dá a vida pelo outro, né? E assim, a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, mas eu gostaria de indicar para quem está assistindo aqui, e depois quem vai assistir posteriormente, um livro que fala muito de forma aprofundada o que a gente pincelou aqui, né? Que também tem muitos testemunhos, que é esse livro aqui, ó, vai estar ao contrário aí na live, mas é O Amor que Dá a Vida, da Kimberly Han, né? Então ele fala muito do sentido do matrimônio e da vinda dos filhos, né? Da abertura à vida. É incrível, né? É incrível. Não tem nem o que falar desse livro. Só leiam, é obrigatório. Se você vai casar, você precisa ler esse livro antes. E se você já está casado, você precisa ler para ver como é que está o seu matrimônio, né? O que você precisa melhorar. Sempre começa pela gente, né? É uma dor de muitas pessoas que o esposo não está disposto a ter filhos, né? E a pessoa quer, e a mulher quer, e o contrário também acontece. Então, o nome dele é O Amor que Dá Vida. Kimberly Han, a autora dela, tá? E aí vocês leiam e divulguem, né? E passe para frente, porque coisas boas precisam ser passadas adiante. E fala um pouquinho aí, Mari. Bom, o pessoal também né? Nossa, mas engraçado, porque casou, né? E pela graça de Deus, eu estava férias do dia do casamento. E aí a gente partilhava com Mateus, né? A gente sabia, a gente até estudou um pouquinho, a Thaís ajudou a gente, né? Sobre o método Vinhos. E Thaís, eu acho que a minha tô ouvindo a minha voz pra você. Será que tá todo mundo tá ouvindo? Tá falando, mas para mim tá normal, mas eu vou testar aqui, colocar o fone para ver se melhora. Tá dando um eco aqui pra mim. Vamos ver, agora melhorou? Vamos ver se melhora. Melhorou? Para entender. Eu tô te ouvindo, agora eu coloquei o fone. Acho que melhorou, né, pessoal? Aqui acho que eu não tô mais ouvindo. Não tá me ouvindo? Tá. Não, eu tô ouvindo, mas o eco eu não tô ouvindo, mas acho que o pessoal tá ouvindo. Eu acho que ainda tá dando. Ah lá, ela falou que melhorou. Agora sim? Ah, então tá bom. Melhorou. Beleza. Então eu fico com o fone aqui que acho que ajuda. Tá, então tranquilo. Vamos Enfim, o pessoal perguntou, né? Então, voltando. Eu estava fértil, né, no dia do meu casamento. Então, passou alguns dias, eu já até falei para o Mateus, pode comprar um teste, né? Porque eu acho que nosso amor já deu fruto, né? Mas não foi no primeiro mês, foi no segundo, né? E as pessoas, nossa, mas já, tão rápido, né? Esses questionamentos que as pessoas falam. Eu vou confessar que para mim foi um susto, né? A primeira vez, porque eu falei, meu Deus, como eu sou fértil. Mas o susto foi assim, nossa, como eu sou fértil, né? Tipo, que alegria. Por quê? Porque eu fiz biologia, né? A faculdade de biologia, e eu pude ver um pouquinho da dificuldade que é para vida ser concebida, né? Aqui a gente vai conseguir falar sobre isso, né? A gente pode até pensar numa outra live exatamente falando dos aspectos biológicos da geração da vida. Mas eu pude ver quantas barreiras um espermatozoide
precisa atravessar para chegar a um óvulo. Então, eu pude, sabe? Aí eu comecei a pensar, assim, nas minhas aulas de embriologia. Eu falei, gente, tá acontecendo tudo isso dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a falar, nossa, eu falei, como que essas pessoas estão perguntando mais já? Eu falei, mas tem que ser já mesmo, entendeu? É tão difícil, né, para que a vida seja concebida, né? E no aspecto biológico, e aí eu fiquei, assim, maravilhada. E eu até olhava, o Matheus falava, meu Deus, você tá doida. Eu olhava meus livros de embriologia, as minhas aulas, e falava, gente, tá acontecendo isso agora, nessa semana, sabe? Eu ficava olhando todos os detalhes. E para mim foi, no primeiro momento, foi um susto, por que as pessoas ficam perguntando isso, sabe? E claro que a gente tem os nossos medos, né? Os nossos medos internos, a gente não sabe, a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe como vai ser, né? A gente só aprende a ser mãe sendo mãe, né? No dia a dia. Mas foi uma alegria, assim, sabe, para mim, poder ver, vivenciar na prática aquilo que eu estudei, né? Então, falando aqui um pouquinho para vocês, eu fiz faculdade de biologia, né? Fiz mestrado em biotecnologia. E aí, faz pouco tempo, eu encontrei uma amiga de escola que falou assim, nossa, que legal, né? Encontrar você, tudo. E aí ela falou assim, nossa, mas você era tão inteligente na escola. E ela me viu com o Francisco e com a Clara, né? E você não tá trabalhando? Nossa, você era tão inteligente. Aí eu pensei, mas para ser mãe precisa ser muito inteligente, né? Porque você tem que se reinventar a todo momento, você tem que pensar 1000 coisas e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Graças a Deus, Deus deu a nós mulheres este dom, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a pensar assim, precisa ser muito inteligente. E eu agradeço a Deus, né, por ter tido a oportunidade de estudar e de compreender um pouquinho sobre essas coisas para viver melhor, né? Tanto o nosso matrimônio, a nossa vida, né, com a Clara, com o Francisco, enfim. E muitas pessoas na faculdade mesmo me perguntavam, me questionavam sobre isso. Mas, Mari, você não vai usar nenhum método contraceptivo, né? Vocês vão ter 500 filhos. E aí eu falo, que graça, né? Se nós tivermos todos esses filhos, igual eu falei no início, que graça se nós tivermos 21 filhos como a minha avó, né? Até fui apelidada de Maria Amélia, né? Que minha avó se chamava Maria Amélia. E aí, assim, na minha família mesmo, as pessoas, olha a Maria Amélia ali, ó, vai ter tanto, né? Vários filhos. E a Clara e o Francisco também não são tão próximos, né? Como os filhos da Thaís, mas eles são próximos. A Clara tem 2 anos e 4 meses, mais ou menos. E o Francisco tem 6 meses. Então, assim, mesmo... Eles ainda são bebês. A Clara também é um bebê, né? É um bebê grande, mas é um bebê. E pra mim, assim, antes, né? Eu até falando um pouquinho, antes de eu conhecer a teologia do corpo e de eu me encontrar com Jesus mesmo, né? Eu pensava assim, não, eu vou estudar, eu vou ter meu emprego, vou, né? Não que isso seja ruim, né? Claro que é ótimo, né? Tem mulheres que necessitam mesmo, né? Trabalhar para que a sua família tenha seu sustento, né? Isso não é ruim. Mas, graças a Deus, nós temos a oportunidade de que eu possa ficar em casa, né? E antes eu pensava assim, não, eu vou trabalhar, eu vou ter minha vida, eu vou ter o meu dinheiro, né? Eu não quero ser dependente de ninguém, enfim. Mas foi justamente no oposto que eu vi, né? O significado da minha vida, o sentido da minha vida, né? Como a Thaís falou. Eu até pensava assim, pensando um pouquinho, né? Estudando um pouco para essa live, eu pensava na minha mãe. Eu falava assim, antes, né? Quando eu estudava, eu falava assim, nossa, eu não vou ser igual a minha mãe, né? Que minha mãe cuidou de nós, né? Eu e meu irmão. E eu falava assim, não vou ser igual a minha mãe. Eu vou trabalhar, eu vou estar fora, eu vou, enfim, né? E aí agora, né? Eu falo assim, mãe, obrigada. Agora eu sei, né? O que é ser mãe, né? E como você pôde renunciar o emprego, né? Por mim, né? Eu sei o sacrifício que você fez, o amor que você tem por nós, né? Pelos filhos, enfim. Eu pude entender e olhar para minha mãe de uma forma muito diferente. E a gente sabe, né? A mãe sempre fala assim, quando você for mãe que você vai entender, né? E é realmente isso. Só quando você é mãe, você entende, né? E é isso, gente. Mesmo, assim, as pessoas questionando e falando, nossa, Mari, mas você é inteligente, você ainda vai voltar a fazer doutorado, né? Você ainda vai fazer outras pós, vou estudar.
um dia, talvez, né, se eu tiver a oportunidade, né, e se meus filhos, né, tiverem bem, enfim, Crescerem. pode acontecer, né? Enfim, nada interfere, uma coisa, né, não interfere diretamente nisso. Mas eu vejo que hoje o meu foco, a minha vida, o sentido dela são os meus filhos, é a minha família, né, é o matrimônio. E isso precisa de inteligência, né? Voltando naquela pergunta, né? Que o pessoal sempre fala, nossa, Mari, mas você era inteligente na sala, né? Mas, gente, é aí que a gente precisa de inteligência, né? É importante até falar aqui na Manevita e fala, né? Que a inteligência do homem é justamente cumprir o plano de Deus. Então, eu sinto que eu sou inteligente quando Deus cumpre os planos dele na minha vida, né? E se é para ter vários filhos, se o plano de Deus é esse, então eu estou sendo inteligente. Exatamente. É bom sempre lembrar, né? As pessoas falam assim, porque como que vai ser, né, a questão da abertura à vida? Como é que vai ser esse casamento, né? E assim, primeiro ponto, a natureza ela não é burra, né? Então, o próprio Deus ele age na natureza. Então, o que que acontece? Nós mulheres, nós temos um tempo biológico, né, de gerar, né? Então, nós não vamos gerar para sempre. Vai chegar uma hora que vai chegar algo chamado menopausa. E aí a gente não vai poder mais gerar nenhuma vida biológica, assim, por ação natural, lógico. Né? A gente vê muitas histórias na Bíblia de pessoas que estavam na velhice e geraram. Mas isso não é o natural, não é o que vai acontecer com a gente, né? Então, é simplesmente você pensar com inteligência, né? Se esse tempo é tão curto, né? Começa ali na adolescência e vai terminar geralmente, né? Ali antes dos 45 anos. Então, por que que a gente tem que trocar, né, a ordem dos fatores? A gente tem que fazer tudo que a gente poderia fazer depois dos 45, a gente tem que fazer antes, né? Eu falo assim, eu não falei ali na apresentação, né, mas é, eu sou instrutora do Método Vinis, depois eu fiz um curso de doula, então eu sou doula que ajuda gestantes ali no trabalho de parto, no parto. Não é a parte técnica, né, mas é a parte toda psicológica, espiritual, né, desse suporte que a gente dá para gestante. Só que aí, nesse tempo que, antes de eu me casar, eu fiz um curso técnico de enfermagem, né? E comecei a conhecer todo esse universo na questão da saúde, principalmente a saúde da mulher. E aí, eu queria muito, tanto que eu entrei na faculdade, né? Antes de começar o técnico, eu comecei a faculdade de enfermagem, e meu sonho era, e continua sendo, né? Ser um dia uma enfermeira obstetra, né? Mas, assim, a graça, eu vejo como graça de Deus, as circunstâncias foram acontecendo com que eu não consegui continuar essa faculdade, né? E aí eu logo me casei e hoje eu tenho uma alegria enorme falar que, olha, eu não fiz a faculdade, me casei e estou vivendo de maneira muito plena a minha fertilidade, né? Tendo os filhos que Deus me mandar, e aí eu sei que quando eles estiverem maiorzinhos, eu vou ter todo o tempo do mundo para poder estudar e exercer a minha maternidade fora de casa, né? Através desse trabalho mesmo formal. Mas hoje não significa que eu não precise estudar muito para ser mãe, como você falou, né? A gente precisa aprender, né, com a própria vida, o que os livros, muitas vezes nem os livros conseguem explicar, né? O que uma mãe faz. Bom, pessoal, basicamente então é isso, né, que a gente queria passar para vocês, né, sobre a contracepção à luz, né, da teologia do corpo. E aí eu queria pedir, né, para que você tire um print da tela, você que está acompanhando a gente, tira um print da sua tela, marca aí @TDC Sorocaba, compartilha para que o pessoal depois possa ter acesso a isso que a gente partilhou aqui, né? Vai ficar salvo os vídeos, né, no nosso canal aqui do IGTV. Então as pessoas vão poder assistir depois, né, isso que a gente conversou hoje. E queria agradecer imensamente a Thaís, né, por estar aqui com a gente.
ceder o seu tempo, que eu sei que é um tempo difícil, né, de ceder. Mas estão Eu tô tudo aqui dormindo, tentando. olha aqui, olha a vantagem. Então, a gente está aqui. Agradecer ao Vinícius também, que está aí no suporte, assim como o Matheus está aqui no suporte. Porque a gente sabe, né? Os filhos pequenos, às vezes, ó, eu escutei um chorinho do Francisco há pouco tempo e falei, Tem que Matheus, correr. e é isso aí. E agradecer a você, né? O seu sim, que veio Imagina, aqui, né, partilhar com a gente, é uma testemunhar um pouquinho da alegria. sua vida também, ao Vinícius, né? Que Deus abençoe muito a família de vocês, né? E se for plano Amém. de Deus, que venham muitos filhos para a gente Amém. colocar essas crianças para brincar junto. Isso. É isso mesmo. Eu fico muito feliz, foi uma alegria aqui. Tava até meio nervosa, assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Ai, você acha que é bom? Primeira live, né, assim, específica. Então, fico muito feliz, né? Espero que alguém aqui possa ter sido ajudado de alguma forma, né? Uma coisa assim que eu gostaria de deixar para todos vocês tirem desse peso, né, das costas de que nós precisamos planejar e controlar tudo, né? Eu acho que essa disposição de Nossa Senhora de falar, olha, conta comigo, né? Eu tô aqui. E é isso que eu acho que agrada assim o coração do próprio Cristo, né? Que foi lá e foi até o fim, né? Deu sangue, deu tudo. Quando ele vê assim corações disponíveis de falar assim, olha, conta comigo, olha, se o Senhor quiser me dar muito trabalho, né? Muita coisa para viver, para encarar, olha, eu estou disposto, né? Esse é o amor concreto, o amor do dia a dia. Então, tirem esse fantasma do planejamento, o fantasma do controle, né? Estejam fortes o suficiente para abraçar o que vier, né? Pode ser que Deus não mande nenhum filho, e tudo bem, porque hoje eu lido muito com essa questão, né? De casais, às vezes, que querem engravidar e não conseguem. E isso é a prova de que a vida não está nas nossas mãos, né? Nós não temos o controle. Por mais que a gente conheça a nossa fertilidade, a gente saiba tudo bonitinho, mesmo assim, pode ser que a vida não venha, porque a vida é dom de Deus. Então, se Ele quiser mandar, não recuse, né? Porque há muitos que choram todos os dias, né? Sonhando com esse presente de Deus. E a gente não tem esse controle. Então, sejam generosos, né? Porque o mundo está precisando de pessoas boas, pessoas que sejam bem educadas, né, na coragem, na fé, na verdade, né? Então a gente vai, vai ter que transformar o mundo através das pessoas mesmo, né? Então é isso. Então obrigada, viu, Mari? Deus abençoe. Imagina, nós que agradecemos. E completando um pouquinho o que a Thaís disse, né? A gente não precisa planejar muito, né? Porque Deus já tem um plano de amor perfeito, né? Perfeito. Para cada um de nós. E aí a teologia do corpo está aí para nos ajudar a conhecer esse plano de amor, né? Então aqui já fica um convite para você, né? Para acompanhar na próxima semana, na próxima quarta-feira, um estudo, né? Das catequeses de São João Paulo II, baseado, né, na teologia do corpo. Então, que você possa acompanhar, né, as nossas redes sociais, acompanhar aqui o Instagram, @TDC Sorocaba, o canal do YouTube, tem vários vídeos, todos os vídeos da maratona dessa semana estão lá, da primeira maratona também, das catequeses. Então, se você quiser se aprofundar, né, nesse assunto, que você possa seguir a gente, compartilhe aí com o pessoal que você, né, que todo mundo precisa conhecer, né, esse plano de amor de Deus por nós. Com Né? Então, certeza. Perfeito. compartilhe, comente, né? Divulga isso aí. Ah, além disso, Matheus está me lembrando do grupo do WhatsApp, né? Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que você possa olhar, né, no nosso link lá da bio, aqui desse perfil da TDC Sorocaba, e lá tem uma surpresa, né? Vai ter uma surpresa para o pessoal que entrar neste grupo do WhatsApp, que a gente comentou, né, antes de começar a semana TDC, a maratona TDC, né, que teria essa surpresa. Então, se você entrar lá no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso. E eu vou ser legal, vou contar aqui qual é essa surpresa. Vai ser um e-book, né? Olha que legal. Um e-book. O Matheus tá aflito aqui, né? Conta. Então, vai ser um e-book com todo o material, né, dessa maratona TDC para você. Então, você não pode perder, né? Então, entra lá no link da bio, participa lá do nosso grupo do WhatsApp, que você vai ter acesso a este material riquíssimo, né? Então, aos próximos dias, esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Perfeito. Então, eu queria agradecer, né, a você que esteve aqui com a gente nessa live,
que você possa, então, ser iluminado, né, pela luz da verdade de Deus, né? Que o seu coração possa se encher mesmo dessa verdade e continue acompanhando a gente nesse trabalho que vocês só vão se enriquecer a cada dia mais. Amém? Perfeito. Deus Boa abençoe noite, gente. e boa noite. Fiquem com Deus. Até mais, Thaís. Até mais. Tchau, Um beijo tchau. nas crianças aí. Outro para vocês. Tchau, pessoal.